não passa esse vídeo não. Você é desviado. Você está desviado do caminho do Senhor. Você sente que o diabo quer tirar a tua vida, quer levar a tua alma para o inferno. Você sente que você está oprimido. Você sente que o mal está tão perto, querendo destruir a tua vida. Deixa eu falar uma coisa, Deus tem uma palavra para ti. Veja esse vídeo aqui, que Deus tem algo para falar contigo grandemente. Vamos ver neste vídeo aqui características sobre o inferno. Vamos ver tudo sobre a questão do inferno. Vamos ver a realidade bíblica do inferno, uma definição sistemática, apologética e filosófica em 7 sessões. Depois vamos ver no último ponto com 5 tópicos sobre a realidade filosófica do inferno. Após a gente ver a realidade bíblica do inferno, Deus vai falar grandemente contigo e vai te libertar, transformar a tua vida. Deus vai falar com a tua alma e você será grandemente abençoado logo depois da vinheta. Vamos ver uma definição bíblica, filosófica e apologética da realidade do inferno em 7 sessões, fundamentando cada sessão com referências bíblicas, usando especialmente a tradução Almeida Revista e Corrigida, que é a que mais utiliza o termo inferno, acrescentando comentários teológicos clássicos a cada capítulo e a final de cada sessão, deixando um alerta solene de advertência para cada um dos ouvintes. E depois disso, vamos ver uma abordagem filosófica neste mesmo vídeo da questão do inferno. Muitas pessoas têm se calado, muitos pregadores a respeito do inferno, há muitas indagações, o que realmente a Bíblia diz e o que a filosofia cristã fala a respeito da realidade do inferno. Então vamos ver a realidade bíblica do inferno, uma definição sistemática, apologética e filosófica em 7 sessões. Primeiro, a origem e natureza do inferno. A definição bíblica é a seguinte: o inferno não foi criado originalmente para o homem, mas para o diabo e seus anjos, como está em Mateus 25, verso 41. É consequência da justiça de Deus, que pune a rebelião e o pecado. É chamado de Seol no Antigo Testamento como lugar dos mortos, Hades no grego, como estado intermediário dos ímpios, e Guiena como destino final de condenação. As referências que eu trago são Isaías, Mateus e Apocalipse. Para começar, Isaías 14, verso 9 diz: o inferno desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Mateus capítulo 5, verso 22 diz assim: qualquer que disser louco para o seu irmão será réu do fogo do inferno. Apocalipse capítulo 20, verso 14 diz assim: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E já podemos observar que o inferno é uma realidade bíblica. O comentário teológico que eu trago é o seguinte: Charles Haddon Spurgeon declarou: o inferno é a penitência de Deus, onde aqueles que se rebelaram contra a sua lei eterna sofrerão a justa condenação por seus pecados. A advertência que eu trago é a seguinte para você, que não serve a Deus, que não está servindo a Deus em espírito e em verdade. Pode até ser um crente, mas essas advertências servem para aqueles que são crentes e não estão vigilantes, e para aqueles que ainda não são crentes e estão perdidos no mundo. O homem que brinca com o pecado não percebe que pisa em terreno que o leva ao abismo eterno. Quem não crê em Cristo já está condenado, como está no Evangelho de João, capítulo 3, verso 18. E esse quem não crê em Cristo está relacionado às pessoas que não observam a palavra de Deus, que não assumem compromisso com Deus, que não assumem compromisso com a verdade. Essas pessoas que não admitem a Cristo em suas vidas, não o confessam, elas não crêem em Cristo. E a Bíblia diz: quem não crê em Cristo já está condenado. Segundo, vamos ver, segundo ponto, a localização e função do inferno. Você sabe qual a localização e para que o inferno foi feito? A definição bíblica é a seguinte: o inferno é descrito como um lugar profundo, abismo sem fundo, está lá em Apocalipse 9, verso 1 e 2, de trevas exteriores, como está em Mateus capítulo 22, verso 13, e de fogo inextinguível, como está em Marcos 9, verso 43 a 44. Sua função é punir eternamente os ímpios e preservar a santidade da justiça divina. As referências que eu trago são Provérbios, Lucas, e a gente vai ver em Provérbios capítulo 15, verso 24, diz assim: o caminho da vida é para o sábio,
para que se desvie do inferno embaixo. Você percebe que o inferno está localizado embaixo. Lucas capítulo 16, verso 23 diz: no inferno ergueu os olhos estando em tormentos. O inferno é um lugar real de tormento para a alma que vai para esse lugar. Após a morte, imediatamente as almas são colocadas no inferno. Assim como após a morte, imediatamente as almas são colocadas no paraíso, não na Nova Jerusalém. Assim como as almas são colocadas no inferno e não no lago de fogo ainda. O comentário teológico que eu trago é o seguinte: Jonathan Edwards ensinava: os pecadores, eles pendem, melhor dizendo, olha só, Jonathan Edwards ensinava que os pecadores pendem por um fio fino sobre o fogo do inferno, sustentado unicamente pela misericórdia de Deus. Se as pessoas soubessem para onde estão caminhando os seres humanos sem Cristo, realmente, como afirma Jonathan Edwards, é um fio, um único fio. E aqueles que são sábios, que acabam abraçando a graça, acabam abraçando a Cristo, reconhecendo-o, confessando, eles recebem um escape de Deus. Por isso que há uma emergência para você que ainda não aceitou a Jesus, você que ainda não confessou, de se arrepender e voltar para Deus, porque é um fio realmente de cabelo. A advertência que eu trago é a seguinte: se hoje rejeitas a Cristo, amanhã poderás clamar como um rico em tormentos, que ele disse: estou atormentado nesta chama. Lá em Lucas 16, verso 24, onde fala da parábola do rico e do Lázaro, onde o Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. O texto fala em Lucas 16 que o rico se viu em tormentos no inferno, porque o inferno é um lugar de tormento. Terceira características e torturas do inferno, parte 3. Olha só, a definição bíblica que eu trago é a seguinte: o inferno é caracterizado por fogo eterno, como está em Mateus 25, verso 41, trevas, como está em Judas 13, pranto e ranger de dentes, como está em Mateus 8, verso 2, dor sem descanso, como está em Apocalipse 14, verso 11. Não há alívio, não há paz, não há segunda chance e não há nenhum intervalo. A dor é constante, é para sempre, é eterna e não passa. Essa é a realidade que poucos pregam nas igrejas, poucos pregam para você. A realidade que muitos escondem de você. A referência que eu trago é a seguinte: Marcos, Apocalipse, olha só, Marcos 9, verso 48 diz: onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Apocalipse 20, verso 10 diz assim: e serão atormentados de dia e de noite para todo o sempre. O comentário teológico que eu trago é o seguinte: John Wesley dizia: o fogo é a separação eterna de Deus, e esta é a maior das dores, pois é a perda do bem supremo. A advertência que eu trago para você que está pisando na bola com Deus ou que ainda não confessou, você que está na igreja, mas está mais parecido com um desviado do que um próprio mundano. Olha só, quem pensa que o pecado traz prazer não enxerga que o fim é dor eterna. O salário do pecado é a morte. Está lá em Romanos capítulo 6, verso 23. Tanto a morte do corpo físico quanto a morte eterna, que é a morte da alma. Está lá em Romanos 6, verso 23. Quarto ponto: a organização e destinações do inferno. Definição bíblica que eu trago é a seguinte: o inferno é apresentado com um grau de punição conforme a medida da maldade. Está lá em Lucas capítulo 12, verso 47, verso 48, e Mateus capítulo 11, verso 24. Todos os ímpios terão sua parte no lago de fogo. Está lá em Apocalipse. Satanás e a besta e o falso profeta são os líderes da condenação, como está em Apocalipse capítulo 20, verso 10. As referências que eu trago é 2 Pedro capítulo 2, verso 4. Porque se Deus
não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias de escuridão. Perceba que o inferno é isso, é escuridão, é treva, é cadeias de escuridão. Esse é o inferno. Mateus capítulo 23, verso 33. Serpentes, raça de víbora, como escapareis da condenação do inferno? Não se engane. Não pense que se você não servir a Cristo, se você não servir a Deus, se você não buscar viver uma vida transformada, perdoada, resgatada, liberta, santificada em Cristo Jesus, você não vai entrar no céu. Vai para o inferno, porque para onde estão indo todos, se aceite essa mensagem ou não, creia ou não, é para onde todos que não querem servir a Deus, mas querem viver no pecado no mundo, estão caminhando. Todos que não servem a Deus estão caminhando para o abismo. É a maior mensagem, é a maior emergência a qual as redes sociais pouco falam, a mídia, os jornais, as novelas, os filmes não falam, mas é para lá. Serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Tem uma parte na Bíblia que diz assim: se o justo dificilmente se salva, onde comparecerá o ímpio, o pecador? O comentário teológico que eu trago a partir daqui é o seguinte: Santo Agostinho afirmou: no inferno, a ordem da justiça divina estabelece diferentes penas, mas a mesma eternidade. O aconselho de advertência que eu trago é o seguinte: se hoje zombas da verdade, estarás agonizado entre os condenados. Cada passo fora da graça é um degrau rumo ao fogo eterno, como todos deste mundo, das nações inteiras, estão dando esse passo rumo ao fogo eterno. Milhares e milhares de pessoas agora estão caminhando para o abismo. Milhares e milhares de pessoas estão falecendo, estão morrendo e estão se deparando com demônios que estão recepcionando as suas almas, estão levando para o inferno. E se você não buscar ser perdoado por Deus, transformado, libertado, ter o teu nome no livro da vida, ter uma vida santificada por Deus, uma vida perdoada de fato, regenerada, convertida, você não vai para o céu, você vai para o inferno. Qualquer um de nós, seja crente ou descrente, seja justo ou seja o ímpio, se não tem uma vida reta com Deus, está caminhando para o abismo. Quinta parte: duração e eternidade do inferno. Trago uma definição bíblica: o inferno é eterno, sem fim, irreversível. Não é aniquilação, mas sofrimento consciente e interminável. As referências que eu trago são Mateus e Apocalipse. Mateus capítulo 25, verso 46 diz: e irão estes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Apocalipse 14, verso 11 diz: e o fumo do seu tormento sobe para todo o sempre. O inferno é um lugar de sofrimento eterno. Comentário teológico que eu trago é o seguinte: R.C. Sproul declarou: se o céu é eterno, o inferno também é eterno, porque ambos estão fundamentados na santidade imutável de Deus. A advertência que eu deixo para você: o homem pode escapar da cadeia humana, mas não pode escapar da prisão eterna. Hoje é o dia da salvação, fala em 2 Coríntios capítulo 6, verso 2. O inferno é um lugar real e ninguém consegue escapar desse lugar. No inferno você não tem domínio próprio, você não se domina. No inferno a atmosfera controla todos os teus passos, você não sai sem que o ambiente libere você para o fazer. Você não consegue correr sem que o ambiente permita, você não consegue mudar o passo sem que o ambiente permita. No inferno você é condicionado a tudo o que acontece ali, a tudo o que aquele lugar significa. Você está condicionado ali. Eu já tive visão do inferno, já estive em espírito em uma parte do inferno e eu vi o lago de fogo e eu queria correr e eu olhei para o céu era como se fosse algo rochoso, não tinha o céu como o nosso.
e eu vi o lago de fogo crescendo. Não tinha ninguém ainda lá, porque, como fala em Apocalipse, ele ainda muitos serão lançados lá. O próprio inferno será lançado no lago de fogo, porque o inferno não é o lago de fogo. O inferno é comparado a um lugar de custódia, mas muitos vão ser lançados no lago de fogo, inclusive a morte, o inferno, os que não têm o nome no livro da vida, os que adoraram a besta no fim dos tempos. A besta e o falso profeta vão ser lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Olha só, vamos ver o ponto 6, propósito e justiça do inferno. A definição bíblica que eu trago é o seguinte: o inferno, ele existe para glorificar a justiça de Deus, mostrando que ele não tolera o pecado impune, como está em Romanos capítulo 2, versos 5 e 6. É a resposta divina ao mal e à rebelião. Para aqueles que pensam que Deus faz vista grossa para o pecado, para aquele que apronta, aquele que vive aprontando, que vive pecando e parece que a vida é um sucesso, a vida se dá bem. Calma, o inferno foi feito para esse tipo de pessoas que não se arrependem. Deus não faz nada aqui, mas a espada dele brilha lá. Pode ser que pareça que Deus está fazendo vista grossa aqui. Parece que a vida desse camarada, dessa mulher, desse homem, parece que está sempre no sucesso, mesmo que ele seja uma pessoa iníqua, pecaminosa, abominável, um pecador ao extremo, seja uma pessoa que senta um prazer extremo, que seja um escravo do pecado, apronta e apronta. Parece que a polícia não pega, parece que a justiça não chega, mas do inferno essa pessoa não escapa. A referência que eu trago é Naum e Romanos. Naum capítulo 1, verso 3 diz: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. Romanos capítulo 11, verso 22 diz: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para aqueles que pensam que Deus é bom demais para lançar uma pessoa no inferno, a questão não é que Deus lance uma pessoa no inferno. Deus simplesmente dá para a pessoa a dignidade dela. Se Deus permite que os anjos levem uma pessoa para o inferno, é porque foi o inferno que esta pessoa em vida escolheu para servir. Se a pessoa vive vivendo no pecado, é escrava do pecado, uma pessoa que tem servido o pecado, é funcionária do pecado, o único salário que a Bíblia diz que esta pessoa é digna é a morte. Então, se uma pessoa vive no pecado, não quer sair do pecado, porque se ela quiser, na hora Deus transforma, ela quer viver no pecado, então quando ela morre, Deus não pode dar o céu para ela, porque o céu será o último lugar onde essa pessoa queria estar. Então ela tem que querer estar no céu enquanto ela está em vida, porque enquanto ela quer estar no pecado e fazer a vontade do inferno na terra, na carne, é para o inferno que ela vai quando ela morre. Romanos capítulo 11, verso 22: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. O comentário teológico que eu trago é o seguinte: Tomás de Aquino ensinava: a pena do inferno é necessária para a ordem do universo, para que a justiça divina se manifeste plenamente. A advertência que eu trago para você é a seguinte: quem rejeita a graça se encontrará diante da ira. Deus é amor, mas também é fogo consumidor, como está lá em Hebreus, capítulo 12, verso 29. E não queira, pelo amor de Deus, não queira pagar para ver esse fogo consumidor. Não tem quem resista. Esse fogo, ele lampeja no inferno. É lá no inferno que este fogo consumidor, junto com teu pecado, vai te consumir se você não se arrepender dos teus pecados. O alerta final que eu trago é o seguinte: o caminho da escapatória. A definição bíblica é a seguinte: embora o inferno seja real, Deus oferece em Cristo a salvação para escapar da condenação. Jesus, ele desceu até a morte, venceu o inferno, está lá em Atos. Então o inferno é tão real que Jesus veio vencer o inferno. Então aqueles que estão em Jesus, de fato, servindo a Jesus de verdade, não conseguem ir para o inferno, porque Jesus não permite. O nome dessa pessoa é escrito no livro da vida, então ela tem direito de morar no céu e não no inferno. Mas caso seja o contrário, esta pessoa, a única dignidade dela é o inferno. Atos capítulo 2, verso 27.
Jesus desceu até a morte, venceu o inferno e abriu a porta da vida eterna. Essa é a realidade. A referência que eu trago é Evangelho de João e Romanos. Evangelho de João 3, verso 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos capítulo de número 8, verso 1 diz assim: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Só para os que estão em Cristo Jesus. E só estão em Cristo Jesus aqueles que se arrependeram, aqueles que deixaram o pecado do mundo, deixaram a farra, deixaram as drogas, a mentira, o engano, a fofoca, deixaram o lesbianismo, o homossexualismo, deixaram o adultério, a fornicação, a imoralidade sexual, deixaram o mundo para trás, renunciaram ao mundo, se arrependeram, aceitaram Jesus, tiveram o nome escrito no livro da vida, receberam o Espírito de Deus. Esta pessoa agora vive em vigilância, ela ama a palavra de Deus, ela ora, ela serve, ela adora, ela cultua a Deus. É uma pessoa que trilhou agora um novo caminho, tem uma nova vida, tem uma novidade de vida. As coisas velhas passaram e agora se fez tudo novo e ela experimenta uma vida nova. Esta pessoa, ela está em Cristo Jesus e para ela a Bíblia diz em Romanos 8:1 não há condenação. O comentário teológico que eu trago é o seguinte: Martinho Lutero escreveu: Cristo suportou o inferno em nosso lugar para que pudéssemos herdar o céu em seu nome. Mas infelizmente não são todos que participam deste banquete espiritual. A advertência é a seguinte: a salvação é oferecida hoje. Quem rejeita a Cristo terá que enfrentar o inferno, mas quem crê jamais verá a condenação e terá a vida eterna. Então, vamos ver a partir de agora uma definição filosófica cristã do inferno, à luz da escritura e do pensamento de C.S. Lewis, grande defensor da fé cristã e grande pregador do inferno. Ele sempre pregava a respeito da realidade do inferno. Vamos ver, primeiro ponto, a realidade do inferno. Do ponto de vista bíblico e filosófico, o inferno é a condição definitiva e eterna do homem que escolhe viver separado de Deus. Ele não é apenas um lugar geográfico, mas a consequência inevitável de decisão livre da criatura que rejeita o Criador. A base bíblica é Mateus 25, verso 46. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. A visão filosófica é a seguinte: se Deus é o bem supremo, estar longe dele é viver a máxima experiência do mal. Segundo, C.S. Lewis e o inferno como escolha humana. C.S. Lewis, em O Grande Abismo, ele afirmou: no fim só há dois tipos de pessoas, as que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aquelas a quem Deus diz, seja feita a tua vontade. Se hoje em vida você renuncia ao mundo, os prazeres da carne, a vida de pecado, para dizer para Deus, então, que não seja feito a minha, mas a tua, Senhor, então no fim, só vão ter dois tipos: aquela a quem diz a Deus, seja feita a tua vontade, e aquelas a quem o próprio Deus dirá, que seja feita a tua vontade. E não espere para ouvir isso de Deus. Deus dizer: hoje você vai para o inferno porque foi o que você sempre quis. Você nunca quis renunciar, nunca quis ser perdoado, nunca quis me servir, nunca quis me adorar, nunca quis santidade, nunca quis renúncia. Então seja feita a tua vontade. E te mandar amarrar pé e mão e te lançar nas trevas exteriores do inferno. Infelizmente muitos vão para lá. Para Lewis, o inferno é a cristalização da liberdade humana mal usada. É a escolha de viver sem Deus, levada às últimas consequências. Assim, o inferno não é uma imposição arbitrária, mas a confirmação divina da decisão do homem de rejeitar a luz. Terceiro, a definição filosófica cristã. O inferno pode ser definido como o estado e o lugar de condenação eterna, onde a justiça de Deus é plenamente revelada e onde o ser humano, em plena consciência, sofre as consequências da sua rejeição a Deus, experimentando a ausência do bem supremo e a presença eterna da sua justa ira. A condenação é eterna porque não há segunda chance após a morte, como está em Hebreus capítulo 9, verso 27. A ausência de Deus, pois o inferno é a perda da comunhão com o Criador, como está em 2 Tessalonicenses 1, verso 9. Justiça perfeita, porque cada alma recebe
o que escolheu, como está em Romanos 2, verso 6. Quarta parte, a função filosófica do inferno. O inferno, em perspectiva cristã, tem dupla função. Primeiro, manifestar a justiça divina, mostrando que o pecado não pode ficar impune. Segundo, respeitar a liberdade humana. Deus não anula a escolha do homem, mesmo que esta escolha leve à autodestruição. C.S. Lewis, ele via nisso a seriedade da liberdade. O inferno é a prova de que Deus nos leva a sério quando escolhemos o mal ao invés dele, que é o bem. Um alerta existencial. Filosoficamente, que isso aqui é na parte 5, que é um alerta existencial, filosoficamente o inferno nos lembra de que a vida humana é um drama moral. Toda escolha tem peso eterno e de fato é assim que é na vida de todo ser humano. Quem escolhe Cristo, escolhe a vida, como está em João 14, verso 6. Quem rejeita Cristo, escolhe o inferno, como está em João capítulo 3, verso 18. C.S. Lewis dizia: as portas do inferno são trancadas por dentro, ou seja, os condenados permanecem nele porque recusaram ou recusam até o fim abrir-se à graça de Deus. A síntese final é o seguinte: do ponto de vista cristão e filosófico, o inferno é a consequência eterna da livre rejeição de Deus, um estado real de dor e separação, mas também a afirmação da justiça divina. Não é apenas um dogma teológico, mas uma necessidade moral. Sem o inferno, o mal ficaria sem resposta. Que Deus abençoe a tua vida. Eu espero que você não vá para o inferno. O inferno é real. E eu quero orar pela tua vida. Se você quer aceitar a Jesus, está arrependido dos teus pecados e não quer ir para o inferno, quero orar pela tua vida. Se você está desviado, quer voltar, eu quero orar. Você quer servir a Deus, quer que tu nome vá para o livro da vida, não quer ir para o inferno, eu quero orar pela tua vida. E acredite, eu vou profetizar na tua vida, eu profetizo, Deus, uma vida nova na vida desta pessoa, que tu venha nos libertar ela agora, em nome de Jesus Cristo. Eu não sei onde ela está presa, qual é o pecado dela que está, Senhor, escravizando ela, tirando toda a força, mas hoje eu determino na vida desta pessoa que ela seja liberta, transformada, resgatada, tenha o nome no livro da vida, que o Senhor tome ela em seus braços, dê um abraço de perdão, renove a vida desta pessoa, restaura a vida dela, levanta ela, honra ela, levanta do pó, da cinza, do zero, que ela tenha uma vida nova, que tudo fique para trás e que os demônios que prendiam esta pessoa no vício, nas drogas, na bebida, no adultério, na prostituição, na imoralidade sexual, esta pessoa que vivia presa no sexo, Senhor, e não tinha força, hoje eu determino que ela seja liberta, transformada. Esta pessoa que Satanás ia ceifar a vida dele, ia levar a alma dela para o inferno, Senhor, em nome de Jesus, dê escape e livramento, receba esta alma em tuas mãos, que esta pessoa entregue-se, Senhor, dobre o joelho onde é que ela esteja. Se ela, Senhor, não puder dobrar o joelho, Senhor, se ela estiver num ambiente que ela não possa se dobrar para ti, mas que ela entregue todo o ser dela em tuas mãos agora, que ela seja liberta, transformada e curada de toda a maldição, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toma ela em tuas mãos, levanta ela numa igreja, guia ela para uma igreja séria, toma ela em teus braços, liberta, transforma, faz uma grande obra e usa e abençoa para a glória do teu nome. Fique com Deus, compartilha, comenta, deixa teu like, segue a gente aí e se inscreve se ainda não se inscreveu. Que Deus abençoe em nome de Jesus.